Você já sentiu que errou tanto que não havia mais volta? Que suas escolhas te afastaram de Deus e da sua própria família? Pois saiba que a Bíblia guarda a história de um homem exatamente assim, Jacó. No Templo dos Salmos, nós acreditamos que cada vida, até mesmo a mais marcada por falhas, pode ser transformada pela graça divina. Talvez você conheça Jacó como aquele que enganou o irmão por um prato de lentilhas, ou como o escolhido que viu anjos subindo e descendo uma escada até o céu. Mas por trás dessas páginas existe uma vida cheia de fugas, lutas, lágrimas e reencontros que poderiam muito bem ser a nossa. Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Jacó, não apenas como patriarca de Israel, mas como homem. Um homem que tropeçou, caiu, levantou e foi transformado em Israel, provando que Deus escreve sua vontade até nas linhas tortas da humanidade. Jacó e Esaú nasceram em um momento de grande expectativa e propósito divino. Seus pais, Isaque e Rebeca, já haviam esperado muitos anos por filhos, orando e confiando na promessa de Deus feita a Abraão. Finalmente, Deus ouviu suas preces, mas o nascimento dos gêmeos veio acompanhado de sinais de que suas vidas seriam marcadas por desafios, escolhas e propósitos distintos. Mesmo no ventre, Esaú e Jacó lutavam, empurrando e brigando. Rebeca, preocupada e curiosa, buscou o conselho de Deus. Ele respondeu com palavras claras e firmes: 2 nações estão em seu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Desde antes do nascimento, Deus revelava que cada filho teria um papel importante na história da humanidade e que seu plano se cumpriria mesmo em meio às dificuldades. Esaú nasceu primeiro, forte e robusto, com pelos que cobriam seu corpo, sinal de vigor físico e aptidão para a vida ao ar livre, a caça e o trabalho no campo. Jacó nasceu logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão, como se já quisesse indicar sua determinação de alcançar o que lhe era destinado. Seu nome, que significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, simboliza sua perseverança e sua trajetória de luta, mas também a proteção e o cuidado divinos que o acompanhariam. Desde cedo, Jacó demonstra características que marcarão toda a sua vida: sensibilidade, inteligência, paciência e uma busca profunda pelo propósito de Deus. Esaú se identifica mais com o imediato, com o físico e o tangível. Jacó aprende a depender da direção divina, a valorizar a bênção espiritual acima do que é passageiro. O nascimento desses gêmeos nos ensina sobre a soberania de Deus. Cada vida é única, e Ele conhece nossos caminhos antes mesmo que possamos andar. Jacó e Esaú mostram que Deus trabalha de maneiras misteriosas. O mais novo pode ser escolhido, e o menos esperado pode carregar a promessa. Mesmo nas primeiras horas de suas vidas, a história de Jacó nos lembra de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos as disputas e desafios ao nosso redor. Pois, como veremos, o plano de Deus para Jacó seria cumprido de forma completa e surpreendente, mostrando que cada luta, cada decisão e cada passo está sob sua providência. Enquanto Esaú crescia forte, aventureiro e voltado para o mundo físico, Jacó permanecia perto de casa, introspectivo e atento à família. Ele aprendia desde cedo a depender da direção de Deus e a valorizar a fé acima das situações imediatas. Essa diferença de temperamento entre os irmãos já prenunciava os caminhos distintos que cada um seguiria, como Deus havia revelado antes mesmo do nascimento. Um dia, Esaú voltou da caça exausto e faminto. Encontrou Jacó preparando um simples ensopado de lentilhas vermelhas. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma decisão simples do cotidiano tornou-se um ponto crucial na história da promessa divina. Jacó pediu a Esaú
que trocasse seu direito de primogenitura, a bênção espiritual que, segundo a tradição, era reservada ao primogênito, pelo prato de lentilhas. Esaú, exausto e preocupado apenas com a necessidade imediata, aceitou a troca. Ele não percebeu, mas naquele instante entregava a Jacó a bênção que mudaria o destino de toda a sua família e de gerações futuras. Esse episódio nos ensina que as escolhas que fazemos podem ter consequências eternas e que Deus muitas vezes age através de situações simples, preparando caminhos que só Ele pode revelar plenamente. Jacó, guiado pela fé e pelo plano divino, começou a compreender que as bênçãos espirituais têm valor eterno e que depender da direção de Deus é mais importante do que ceder ao impulso momentâneo. Esaú, por outro lado, nos lembra que a impaciência e a visão limitada podem nos fazer perder oportunidades que Deus nos oferece. Com o tempo, Isaque envelheceu e começou a perder a visão. Sabendo que seu fim estava próximo, decidiu abençoar formalmente o filho primogênito, Esaú, transmitindo a herança e a promessa que Deus havia feito a Abraão. Esaú, já adulto e forte, preparava-se para receber a bênção, sem suspeitar que Jacó também faria parte desse plano de maneira inesperada. Rebeca, ouvindo a decisão do marido, percebeu o risco de Esaú receber a bênção destinada a Jacó, segundo a promessa divina. Ela então orientou Jacó a agir rapidamente. Com cuidado, prepararam um plano. Jacó vestiu peles de animais para que suas mãos e braços se parecessem peludos como os de Esaú, e levou a comida favorita de Isaque, preparando o pai para acreditar que ele estava abençoando o primogênito. Jacó aproximou-se do pai. Isaque estranhou a voz, mas ao tocar e sentir o cheiro do filho, acreditou que era Esaú. Então entregou a bênção, riqueza, liderança e prosperidade, formalizando o que mudaria para sempre o destino de Jacó e de sua família. Quando Esaú voltou e percebeu o engano, ficou furioso. Seu ressentimento cresceu a ponto de jurar matar Jacó assim que Isaque falecesse. Rebeca, temendo pela vida do filho, planejou sua fuga imediata para a casa de seu tio Labão, em Padã-Arã, terra distante, levando Jacó a deixar sua terra natal. Jacó partiu com pressa, carregando o que podia, bens, animais e o necessário para a longa viagem. Esaú permaneceu em sua terra, tomado pela raiva e pelo desejo de vingança, marcando o início de um conflito que só seria resolvido anos depois. A viagem de Jacó, embora motivada pelo medo e pela necessidade de proteção, iniciou sua trajetória de encontros, desafios e alianças familiares que moldariam sua vida e o destino das futuras tribos de Israel. Jacó deixou sua terra natal ainda jovem, carregando o medo da ira de Esaú e a preocupação com a segurança de sua vida. Ele viajou sozinho, atravessando campos, rios e colinas, consciente da longa jornada que teria pela frente até chegar à casa de seu tio Labão, em Padã-Arã. Cada passo era marcado pelo peso da responsabilidade de proteger a si mesmo e os bens que carregava. Exausto, Jacó parou para descansar e colocou uma pedra sob a cabeça, como travesseiro. Foi nesse momento de solidão que teve um sonho extraordinário, uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada, Deus apareceu e falou diretamente a Jacó, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Deus disse que a terra sobre a qual Jacó descansava seria dada a seus descendentes e que sua família se multiplicaria, formando um grande povo. Ele garantiu que acompanharia Jacó durante toda a viagem e estaria presente em cada desafio que surgisse no caminho. A promessa também incluía proteção e orientação, assegurando que Jacó não precisaria enfrentar sozinho as dificuldades que viriam. Quando acordou, Jacó percebeu a importância daquele lugar. Ele chamou o local de Betel, que significa Casa de Deus, e fez um voto solene.
Tudo o que Deus lhe desse, ele dedicaria ao Senhor, e prometeu retornar àquele lugar, se fosse protegido em sua jornada. O sonho renovou a coragem de Jacó. Ele continuou sua viagem com determinação, atravessando rios, campos e montanhas, com a certeza de que Deus estava ao seu lado. Cada passo se tornava parte de uma trajetória que incluía encontros futuros com Labão, o casamento com Raquel e Lia e os longos anos de trabalho que moldariam sua família e seus descendentes. O episódio em Betel marcou um ponto de virada. Jacó não estava mais apenas fugindo. Ele começava a trilhar o caminho que o levaria a cumprir a promessa de Deus, guiado pela fé e protegido durante cada desafio que surgiria à sua frente. Jacó chegou à terra de seu tio Labão com a esperança de encontrar abrigo e segurança. Ele logo avistou Raquel, filha mais nova de Labão, e sentiu um forte laço imediato. Encantado com sua beleza, Jacó ofereceu-se para trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Durante esse período, Jacó dedicou-se inteiramente às tarefas de seu tio, cuidando de rebanhos, lavouras e toda a administração necessária, sem nunca desanimar, mesmo com a distância de sua família e a saudade de sua terra natal. No entanto, Labão tinha seus próprios interesses. Na noite do casamento, ele enganou Jacó. Entregou Lia, a filha mais velha, escondida atrás de véus e roupas tradicionais da época. Jacó só percebeu o engano na manhã seguinte, ao se deparar com Lia em seu leito. Labão explicou que, segundo a tradição local, a filha mais velha deveria casar-se primeiro. Para conseguir Raquel, Jacó precisaria trabalhar mais 7 anos, o que ele aceitou sem hesitar. Durante esses 14 anos de serviço, Jacó viveu um período intenso de trabalho, aprendizados e conflitos familiares. Lia, embora casada com Jacó, sentia-se insegura diante do amor que ele demonstrava por Raquel, e sua relação com a irmã mais nova ficou marcada por rivalidade e tensão. Aos poucos, Lia deu à luz filhos e Raquel também começou a engravidar, formando a base das futuras tribos de Israel. Além das questões familiares, Jacó enfrentou constantes desafios com Labão. O sogro frequentemente tentava enganá-lo, ajustando acordos de rebanhos e bens de maneira a favorecer a si mesmo. Mas Jacó, com paciência e astúcia, conseguiu multiplicar seus rebanhos, construindo riqueza e consolidando sua família. Ele administrava conflitos, aprendia a negociar e a proteger seu patrimônio, tudo enquanto cumpria fielmente os anos de trabalho que havia prometido a Labão. Mesmo diante dos enganos, rivalidades e desafios, Jacó permaneceu firme, garantindo a continuidade de sua linhagem. O período com Labão moldou não apenas sua família, mas também sua capacidade de enfrentar dificuldades e construir uma base sólida para o futuro. Entre amores, filhos e negociações, Jacó seguia cumprindo o plano que, desde o nascimento, Deus havia reservado para ele. Os anos passaram, e a família de Jacó continuou a crescer. Lia deu à luz aos primeiros filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, cada nascimento fortalecendo sua presença na casa de Labão. Raquel, por muito tempo estéril, observava com ansiedade, enquanto as servas Bila e Zilpa também davam filhos a Jacó, garantindo que ele tivesse descendentes suficientes para consolidar sua linhagem. No total, 12 filhos nasceram durante esse período, cada um destinado a formar as tribos de Israel. A convivência com Labão, entretanto, permanecia cheia de tensão. O tio frequentemente tentava enganar Jacó, mudando condições de trabalho, ajustando o rebanho e manipulando acordos para favorecer a si mesmo. Mas Jacó, paciente e inteligente, usava estratégias próprias para multiplicar seu rebanho. Separava animais, cuidava da reprodução e garantia que sua parte aumentasse, mesmo diante das tentativas de engano.
Dentro de casa, os conflitos familiares eram constantes. Lia e Raquel disputavam o afeto de Jacó, e a rivalidade se intensificava cada vez que uma delas tinha filhos, enquanto a outra permanecia sem descendentes. Para aumentar sua família, ambas recorreram às servas. Bila e Zilpa foram dadas a Jacó como esposas secundárias, e dessa união nasceram mais filhos, aumentando ainda mais a complexidade familiar. Entre mandrágoras e negociações domésticas, Jacó precisava equilibrar ciúmes, expectativas e cuidados com os filhos, mantendo a harmonia necessária para proteger sua família. Apesar das dificuldades, Jacó acumulava experiência. Ele aprendia a lidar com enganos de Labão, rivalidades familiares e desafios da administração dos rebanhos. Ao mesmo tempo, observava o crescimento de sua família, preparando-os para os dias em que voltaria à terra natal. Planejamentos secretos começaram a surgir. Jacó organizava seus bens, rebanhos e filhos, antecipando a fuga que viria a acontecer quando o momento fosse certo. A vida de Jacó com Labão não era apenas trabalho e conflitos. Ela também consolidava alianças familiares, fortalecia sua liderança e assegurava a sobrevivência e expansão de sua linhagem. Cada filho nascido, cada negociação vencida e cada desafio enfrentado contribuíam para a trajetória que culminaria na formação das 12 tribos de Israel, conectando passado, presente e futuro de maneira única e duradoura. Após muitos anos de serviço e convivência repleta de conflitos, Jacó percebeu que era hora de deixar a casa de Labão. Ele sabia que o tio frequentemente tentava enganá-lo e que sua permanência prolongada poderia gerar problemas ainda maiores para a família e os bens acumulados. Com cuidado, Jacó começou a organizar a fuga em segredo, preparando cada detalhe para garantir que ninguém fosse pego de surpresa. Ele reuniu os filhos, as esposas, servas e todos os bens possíveis, incluindo rebanhos, utensílios e provisões. Os animais foram separados cuidadosamente, priorizando os mais fortes e férteis, garantindo a multiplicação futura do rebanho. Jacó orientou cada membro da família sobre como agir durante a viagem, distribuindo tarefas para que a partida fosse silenciosa e eficiente. A fuga começou sob o manto da noite, quando a escuridão escondia o movimento da família. Jacó liderava, atento a cada detalhe, enquanto os filhos cuidavam dos rebanhos e as esposas ajudavam a transportar os bens. A tensão era constante. Qualquer barulho ou sinal de alerta poderia comprometer toda a operação. Porém, Labão, percebendo a ausência de Jacó na manhã seguinte, ficou furioso. Ele reuniu seus homens e partiu imediatamente em perseguição, determinado a recuperar a família e os bens que considerava seus. Durante dias, a perseguição se desenrolou pelas colinas e planícies de Padã-Arã. Jacó, vigilante, organizava os servos para proteger os filhos e os rebanhos, buscando manter a família unida e minimizar perdas. Quando finalmente Labão alcançou Jacó, a tensão chegou ao ápice. Os dois permaneceram frente a frente e a situação parecia prestes a explodir em conflito. Mas após conversas e negociações, ambos decidiram selar um acordo para evitar derramamento de sangue. Labão estabeleceu limites para os rebanhos e territórios, permitindo que Jacó seguisse viagem em paz. Um pacto formal foi feito com pedras e sinais de promessa, garantindo que nenhuma das partes invadiria a área da outra. Com a negociação concluída, Jacó retomou a jornada, agora com a certeza de que poderia avançar com segurança. Ele seguia com a família e os bens acumulados, fortalecendo sua liderança e garantindo proteção a todos. Cada rebanho, cada filho e cada bem transportado eram parte de uma trajetória que ligava a vida de Jacó às promessas divinas, feitas desde Betel, consolidando seu papel de patriarca e líder de sua família.
Depois de deixar a casa de Labão, Jacó começou a viagem de retorno à sua terra natal, consciente de que Esaú ainda guardava ressentimento e havia prometido vingança. Cada passo era tomado com cautela. Jacó organizou a família e os bens de forma estratégica, enviando presentes adiante para apaziguar o irmão e demonstrar boa vontade. Entre rebanhos, servos e filhos, cada detalhe era planejado para minimizar qualquer risco. Na noite anterior ao encontro, Jacó separou-se do grupo e atravessou o rio Jaboque sozinho. Ali aconteceu algo extraordinário. Jacó lutou com um homem desconhecido até o amanhecer. A Bíblia descreve o confronto como intenso e prolongado, e Jacó percebeu que estava enfrentando algo sobrenatural, possivelmente um anjo, ou mesmo uma manifestação de Deus. Durante a luta, seu oponente tocou a coxa de Jacó, deixando-o mancando para sempre, mas também o abençoou e deu-lhe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. O amanhecer trouxe alívio e transformação. Jacó, agora com o nome Israel, retornou à sua família e continuou a viagem, carregando consigo não apenas os ferimentos físicos, mas também uma nova identidade. Quando finalmente avistou Esaú, o coração estava acelerado. O medo e a ansiedade eram palpáveis. Para sua surpresa, Esaú recebeu Jacó com abraços e lágrimas, mostrando que a raiva do passado havia sido superada. O encontro, que poderia ter terminado em conflito, tornou-se um momento de reconciliação. Ambos os irmãos se abraçaram, selando a paz e permitindo que cada um seguisse seu caminho, agora com laços de sangue restaurados. O reencontro marcou um ponto decisivo na vida de Jacó. Não apenas a reconciliação com Esaú, mas também a confirmação de que a proteção divina o acompanhava. Sua família podia agora continuar em segurança, e cada passo futuro estava ligado às promessas feitas a ele desde Betel. Após o reencontro com Esaú, Jacó, agora chamado Israel, estabeleceu-se novamente em Canaã. Sua vida era marcada pelo crescimento da família e pela consolidação da liderança sobre seus filhos. Lia e Raquel continuaram a dar à luz, enquanto Bila e Zilpa contribuíram para o aumento da descendência, formando os 12 filhos que dariam origem às 12 tribos de Israel. Jacó organizava a vida doméstica com atenção. Ensinava aos filhos sobre a terra, a agricultura e o cuidado com os rebanhos. Cada filho recebia responsabilidades de acordo com sua idade e habilidades, preparando-os para assumir, no futuro, papéis de liderança. Apesar de alguns conflitos familiares e rivalidades naturais entre irmãos, Jacó mantinha a autoridade e o equilíbrio, garantindo que a família se mantivesse unida e crescente. Entre seus filhos, José se destacou. Ele era o favorito de Jacó, fruto do amor profundo por Raquel. Para demonstrar esse afeto, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, símbolo de seu carinho e preferência. O gesto, porém, despertou ciúmes nos irmãos mais velhos, gerando tensões que culminariam em eventos dramáticos no futuro. Além de cuidar da família, Jacó administrava suas propriedades e rebanhos, multiplicando-os e mantendo alianças estratégicas com vizinhos e líderes locais. Sua vida era uma combinação de fé, trabalho e planejamento, refletindo a experiência adquirida ao longo das viagens, fugas e conflitos com Labão. O tempo em Canaã também foi marcado por encontros com Deus, que reafirmavam as promessas feitas em Betel e durante a luta noturna no rio Jaboque. Israel experimentava proteção divina em cada passo, fortalecendo sua liderança e preparando sua família para desafios maiores, incluindo a separação de José e sua posterior viagem ao Egito. Nos últimos anos de sua vida, Jacó reencontrou José, que havia sido vendido pelos irmãos e se estabelecido no Egito como líder. A emoção do reencontro foi intensa.
Lágrimas, abraços e bênçãos marcaram a reunião da família. Jacó abençoou cada filho, profetizando sobre o destino de cada tribo, consolidando seu legado espiritual e material. Por fim, Jacó morreu no Egito com 147 anos, rodeado pela família e com a certeza de que sua linhagem continuaria, cumprindo as promessas de Deus. Sua vida foi marcada por lutas, enganos, amor, perdas e reconciliações, deixando um legado que se estenderia por gerações, como o pai das 12 tribos de Israel. E assim, a história de Jacó nos lembra que mesmo nas lutas, Deus nunca nos abandona. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no Templo dos Salmos e continue caminhando conosco na palavra do Senhor. No próximo vídeo, vamos descobrir mais uma passagem transformadora da Bíblia que certamente edificará a sua vida. Até lá, que a paz de Deus esteja sempre com você.